psicóloga, e de repente o rapaz chama o Márcio. O que é isso? Que confusão é essa, né? Bom, pois bem, a Luana está gestante, graças a Deus. E aí, por questões de recomendação médica, então ela não pôde vir. E aí, o que tem para hoje é esse cara que vos fala, é o Márcio, tá bom? Então é por esse motivo que ela não veio. Peço a vocês também que rezem pelo menos uma Ave Maria por ela depois, por essa gestação, né? Para que fique tudo bem, enfim, tá bom? Bom, então meu nome é Márcio, tenho 43 anos, sou casado com a Priscila, linda, que está aqui no primeiro lugar, só me fitando. Temos 2 filhos, o Rafael de 19 e a Flávia de 17. Pertencemos à Paróquia de Cristo Rei, na cidade de Salto, mais propriamente à comunidade de Santa Luzia, e já tem alguns anos que participamos lá. E com muita alegria, então, nós estamos aqui nesta noite para um tema muito importante, Semana da Família. Deus, Ele reserva uma parcela, um tema particular para cada noite, para que possamos nos formar como família, para que a partir do chamado de Deus que temos e somos de ser esposo, esposa, pai e mãe, então Deus quer nos moldar. O tema que é proposto para nós então nesta noite é limite para quem amamos, limite para os nossos filhos. Talvez você que esteja aqui, ou você que está acompanhando, ou você que vai assistir depois, você até se questione, mas espera aí, eu não tenho filhos, por que eu tenho que prestar atenção, eu tenho que me atentar a esse tema? Porque no decorrer de todo o contexto da palestra, nós vamos perceber que Deus, Ele quer nos moldar, Ele quer nos formar, Ele quer nos educar, para que a partir da nossa educação, nós também possamos educar aqueles que Ele já nos confiou, ou aqueles que Ele ainda vai nos confiar. Você que está namorando, você que está noivo, você que casou e não tem filhos ainda, quem sabe, né? Deus tem reservado para nós aquilo que é o melhor. Então, se amanhã depois, você que não tem filhos ainda vai ter, ou você que está esperando já, essa palestra já vai ser um intensivão, para que você se prepare então para essa grande missão que é de ser pai ou mãe, tá? Você que trouxe a palavra, quero convidar você a abrir comigo em Lucas, no capítulo 2, versículo 41 seguintes. Caso você tenha trazido, pega aí comigo. Lucas 2, 41 seguintes. É a passagem que vai nortear o nosso tema, que é limite para quem amamos. Isso é escrito assim: Jesus, aos 12 anos, seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Responderam-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus
e dos homens. Palavra da salvação. Bom, primeiro, tenho certeza que quem tem filho aqui se colocou no lugar dessa passagem, né? Imagina você, seu esposo, sua esposa, de repente acha que o seu filho, a sua filha está com alguém que é de sua confiança, como diz aqui, que estava ali na comitiva, e de repente perdeu o filho, desapareceu. Cadê a criança? Não sei se você já passou por isso, mas eu e a Priscila passamos por isso uma vez com o Rafael e a Flávia. Perdemos eles por 5 minutos que duraram 3 dias e 3 noites sem cessar. Quem já perdeu um filho sabe muito bem do que eu estou falando. Parece que os segundos são uma eternidade, né? Mas não é nesse detalhe que nós vamos abordar para este tema, mas sim uma palavrinha que está no final dessa narrativa que eu li agora, e essa palavra é submisso. Diz a Sagrada Escritura: em seguida desceu com eles, um pouquinho antes, em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Submisso, submissão. Essa palavra às vezes cai no nosso coração como se nós, quando nós ouvimos que precisamos ser submissos a alguém, é como se nós precisássemos ser escravos, precisássemos agir exatamente de acordo com as ordens daquele a qual deu a ordem para nós. Quando nós pensamos na submissão, nós não pensamos em outra coisa senão isso. Mas eu fui buscar lá no dicionário, e a palavra submissão significa o seguinte: condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação. Mas veja esse detalhe que diz então o dicionário: disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Veja que interessante essa palavra: docilidade, obediência, subalternidade, subordinado, disposto a obedecer. Então nós vimos aqui nessa passagem que Jesus ele era submisso aos seus pais. E o que é então a submissão aqui para nós? Jesus, ele aceitou, mesmo sendo Deus, a condição de ser obediente aos seus pais. Jesus, sendo Deus, teve a docilidade para obedecer José e Maria. Agora uma pergunta que fica para nós: como são os nossos filhos? Será que os nossos filhos também são submissos a nós? Pais, pensa aí você. Será que o seu filho, a sua filha, eles são dispostos a obedecer você, pai e mãe? Ou será que nós temos uma dificuldade de fazer com que os nossos filhos entendam o que é submissão? E então nós vamos adentrar neste tema. Por que é importante colocarmos limite nos nossos filhos? Já que o tema é limite para quem amamos, e você e eu, sem dúvida alguma, amamos os nossos filhos, porque é tão difícil nós darmos limite aos nossos filhos, se nós temos limite em tudo que nós vivemos aqui na terra. Vejam, nós temos limite na empresa. Na empresa nós não podemos fazer o que nós queremos, não é? O nosso patrão, o nosso chefe ou o nosso cliente, ele sempre tem algo para solicitar a nós. Nós não podemos fazer o que nós queremos. No trânsito, você e eu que dirige, você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser no trânsito? Sim ou não? Não. Nós não podemos dirigir como nós queremos. Nós não podemos pegar uma avenida como essa aqui do lado da paróquia e colocar no nosso carro 200 km por hora. Tem um limite de velocidade, não tem? E mais ainda, como alguns não obedecem o limite de velocidade, ainda eles colocam o quê? A lombada.
para ajudar ainda mais a entendermos o limite de velocidade. E aqui é interessante, na Cidade Nova, em Itu, que tem várias faixas, né, de elevação para poder os pedestres passarem por cima dela e os motoristas pararem do lado ali para dar a preferência. Não é todo lugar que tem isso não, viu? De verdade. Mas por que é que tem que colocar uma faixa de elevação? Sabe aquele ditado assim? Se alguém falou é porque tem história? É isso. Se tem a faixa de elevação, se tem a faixa de pedestre, é porque sem elas o motorista não teria limite. Ele não daria possibilidade de que o pedestre passasse. Então, na empresa tem limite, no trânsito tem limite, na escola tem limite. Não tem os professores? Não tem os diretores? Tudo bem que infelizmente, né, nós pais hoje em dia acabamos tirando a autoridade, né, daqueles que conduzem os nossos filhos na escola. A gente acha que eles estão errados. Mas o chamado dos professores, dos diretores, dos coordenadores é de conduzir os alunos, colocar limite, porque senão os alunos também fazem o que querem. Nós também temos limite na igreja. Você pode chegar aqui para cantar a Santa Missa, para fazer a leitura, para fazer qualquer coisa na igreja, você faz do jeito que você quer? Sim ou não? Não. Nós temos limites. O padre fala: olha, hoje eu quero que faça assim, eu quero que faça assado. Olha, hoje a missa é por exemplo, uma missa de Nossa Senhora, então a música é essa. Olha, hoje é no tempo da quaresma, então a música é essa. Então nós temos as ordens, as leis, os direcionamentos para nos ajudar, para que a coisa saia em ordem. Então, se tudo que nós vivemos precisa de orientação, precisa de direcionamento ou de lei, para que as coisas saiam ordenadas, por que é que na educação dos nossos filhos nós não agimos assim? Por que é que nós pensamos que para ser um bom pai e uma boa mãe a gente tem que deixar o filho fazer tudo? E desculpe, viu? Eu também tenho o Rafael e a Flávia, que já são grandes, de uma outra geração, eles não são pequenos mais. Mas hoje em dia, como é difícil, né? Quando a gente olha para um casal e aí a criança vem, bagunça, faz o que quer e o pai olha e acha bonito, a mãe acha bonito. Olha, eu não sei se você já presenciou isso, mas eu já vi criança dar tapa na cara do pai e da mãe. E o pai simplesmente olhou e falou: ah, que bonito. Alguns ainda tentam disfarçar a educação dizendo assim: não pode, faz carinho. Ué, aí a criança faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E o que nós fazemos? Como é a nossa correção para com os nossos filhos? E aqui eu estou dizendo propriamente daquilo que eu também vivo, porque eu também tenho os filhos. E não é porque eles são grandes que eles não precisam de limites hoje. Eles têm os limites deles, e eles sabem disso. O Rafael veio conosco hoje, a Flávia foi para a escola, porque disse que tinha prova hoje. Não sei não, né, se ela não quis ouvir, né? Ela falou que tinha prova. E aí ela falou assim para mim: olha pai, eu vou ficar na escola, mas se eu sentir minha orelha ardendo, eu vou mandar mensagem, porque eu sei que está falando mal de mim. Em casa tem limites. A gente diz para eles: olha, pode ou não pode. Por que é que nós precisamos fazer isso? Porque um pai que coloca limite, organização dentro de casa, ele está fazendo isso por um cuidado para com a sua família. Ele está fazendo isso por zelo. Ele está fazendo isso por preocupação e amor. Quem ama, corrige. Quem ama, educa. Quem ama, exorta. E olha, eu vou falar para vocês: os filhos têm disposição para obedecer, mas nós como pais é que precisamos dar limite. Nós como pais somos chamados a dizer: olha, isso você pode e isso você não pode. Deus confiou a nós uma dádiva, uma graça imensa, que foi de gerar vida, de dar vida para os nossos filhos. Você pai, você mãe que está aqui, você que está acompanhando, você sabe disso. Não tem graça maior na vida de um casal do que você perceber que aquele amor gerou um fruto.
Deus fez com que você e eu, que somos pais e mães já, Deus confiou a você a graça de educar, de cuidar de um filho dele. Já parou para pensar nisso? O filho não é nosso, ele é temporariamente emprestado para nós. Não somos todos nós filhos de Deus? Um dia todos nós voltaremos para Deus, e quando nós chegarmos diante de Deus, nós seremos cobrados o que é que nós fizemos com a educação dos nossos filhos. Deus vai olhar para nós e dizer: o que é que você fez com o seu filho, com a sua filha, que é meu, que é minha, e eu te dei para cuidar. Então nós precisamos entender o quê? Que nós precisamos dar limites, precisamos corrigir, precisamos, se for necessário, assim como no trânsito, que se a gente ultrapassar a velocidade nós somos penalizados, os nossos filhos também precisam passar por penalidades, por menor que seja. Se o seu filho, por exemplo, gosta de chocolate, e o seu filho não obedeceu, você não pode dar chocolate. Se o seu filho gosta de ficar assistindo desenho, e o seu filho desobedeceu, gritou, fez manha, fez birra, ele precisa ser corrigido. Ah, Márcio, mas você está sendo duro demais. Bom, aí você escolhe. Quando você chegar diante de Deus, você vai responder pelos seus, eu vou responder pelos meus. Eu lembro bem de um episódio que aconteceu conosco. Rafael tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Fomos nós para Aparecida. Quem já foi para Aparecida sabe que lá tem 300 lojas de brinquedo, não é assim? Tem um monte de lojas de artigos religiosos, enfim, mas tem muito brinquedo lá também. Rafael tinha uns 3 anos, né, Pri? Uns 3 anos. E em casa nós educamos assim: olha, nós vamos passear, mas você tem direito a um brinquedo, então você tem que escolher direito. E fomos nós para Aparecida. Chegou lá, fomos para a missa, passamos lá perto da imagem de Nossa Senhora, fizemos as nossas orações, e depois nós fomos andar por lá. E aí passamos por uma loja, e passou assim umas 3 ou 4 lojas. O Rafael já falou assim: eu quero esse. Eu falei assim: Rafael, você tem certeza que você quer esse brinquedo? Porque você lembra que você só tem direito a um brinquedo. Ele falou: não, eu quero esse. Tá bom. Pegou aquele brinquedo, pagamos o brinquedo, e ele saiu feliz e contente porque tinha comprado aquele brinquedo para ele. Gente, passou acho que umas 3 ou 4 lojas, Rafael já desistiu daquele e já queria outro. Pegou aquele brinquedo, chegou para a moça da loja e falou assim: ó, e deu para a moça. Ou seja, eu não quero mais esse, a gente troca, você fica com o meu e eu pego esse brinquedo que eu quero agora. E a moça falou assim: mas eu não posso trocar. E aí o Rafael já começou: eu quero. Falei: não, você já comprou o seu brinquedo, é um brinquedo, você lembra? E aí, como toda criança, o que ele fez? Se jogou no chão e começou lá, parecia um peão rodando assim, ó, no chão, e chorando, e vocês sabem, né, que a Aparecida é assim de gente, né? E ele chorando e começando a fazer manha, e rodando no chão, e aí aquela muvuca de gente abriu assim, que parecia que o moleque estava fazendo um espetáculo, né? Abriu assim, ó, e todo mundo olhando para o Rafael assim, e eu fiz o quê? Virei as costas e saí andando. Deixei ele lá no chão, chorando. Claro que como pai, eu dava uns 3, 4 passos e eu levava para trás, acompanhando o que ele estava fazendo. E ele continuou chorando e tal. Pois bem, quando ele viu que eu estava numa certa distância, ele levantou do chão, parou de chorar e veio correndo atrás de nós. E parou de chorar. Quando ele chegou perto de nós, eu falei assim: o que o pai falou para você quando saiu de casa?
Você não tinha direito a um brinquedo? Você escolheu o seu brinquedo, e é esse. Nunca mais o Rafael fez manha. Nunca mais ele se jogou no chão querendo alguma coisa. E até hoje, esses dias nós fomos para Aparecida, sexta-feira da semana passada. Sexta-feira da semana passada, pensa, né? 19 anos se jogar no chão de novo? Não fez isso. Mas nós temos até hoje esse costume de ir para Aparecida e cada um tem direito de comprar alguma coisa para si. E o Rafael, que aprendeu bem a lição, foi o único que voltou de lá sem nenhum terço na mão, não comprou nada para ele. Nós compramos um terço, né? Algumas coisas lá. Rafael, o que você quer? Nada. Rafael, o que você quer? Nada. Não trouxe nada para ele. Acho que ficou com trauma, né? Depois a gente pede para alguém rezar por ele, porque ficou com trauma, a criança nunca mais quis nada de Aparecida. Não é isso. Ele entendeu que precisa ter limites. Ele entendeu que as coisas não são do jeito dele. Porque não sei se vocês sabem, mas a ordem ela vem de cima para baixo. É o pai e a mãe que dá a ordem para o filho. Não é o filho que dá a ordem para os pais. E hoje em dia parece que está invertido. Parece que a autoridade está sobre a criança. Talvez você fale assim: Márcio, está sendo duro comigo, meu filho é assim. E aí o que eu faço? O que você faz? Põe limite e reza, não tem outra coisa para fazer. Cada criança tem o seu comportamento, cada criança tem o seu temperamento. Eu sei, mas eu também sei que Deus confiou a você, esse filho e essa filha, porque Ele sabe que você é capaz de educar. Se Ele deu, é porque Ele sabe que você é capaz de educar. Pois bem, toda essa situação... lembrei de uma outra coisa, agora da Flávia, né? Porque vai falar, só o coitado do menino, né? Foi o Rafael e a Flávia um dia na casa de uns primos, num aniversário. Chegou lá, gente, tinha 4 crianças por metro quadrado. Nunca vi tanta criança na minha vida naquele aniversário. E corriam, e pulavam, e ficavam em cima do sofá, e para lá, e para cá, e derrubam um negócio, e quebra outro. E aí lá, Rafael sentado no sofá, lendo um livro do Diário de um Banana, sentado lendo, e a Flávia do lado. E aí veio um primo meu e falou assim: Márcio, o que você fez com essa criança? Falei, por quê? Ele falou, viu, olha como estão as crianças aqui, eu não estou aguentando a casa da minha mãe cheia de criança. E os seus estão sentados. Mas sabe por quê? Quem aqui é da década de 80? Levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha não, eu também sou, viu? Eu não perguntei a década de 60. Tá vendo? Como é que o nosso pai e a nossa mãe nos educavam antigamente? Quando nós entrávamos no carro, quando tinha carro, né? Ou entrava no ônibus, quando podia pagar o ônibus, ou quando ia a pé. Quando estava chegando na casa dos parentes, o que o pai da gente falava? Se comporte. Não é assim? Se comporte, porque se você não se comportar, quando você chegar em casa, você vai ver. Gente, esse você vai ver... entrava assim, na cabeça da gente, e ficava dando eco assim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não é assim? A gente tinha um medo que se pelava do pai e da mãe. E detalhe, quando a gente fazia alguma coisa que o nosso pai não gostava, o pai só olhava. Não é assim? O pai olhava, ele tinha o poder, pelo olhar, de apagar qualquer fogo da criança. A criança estava pulando, correndo, gritando e tal. O pai só olhava. A criança ia murchando, 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 murchando. Morreu, descansou a criança ali. Não é assim? Hoje em dia, como que é? O pai e a mãe olham para a criança não vai falar assim: o que é? O que você está olhando aí para mim?
Nós fomos criados assim, educados assim. O meu pai, se nós passássemos no meio de dois adultos conversando, sem pedir licença. Primeiro, já não era para passar, não é assim? Já não era para passar. O pai já falava: você fica lá no seu quarto que eu vou ficar conversando aqui na sala. Não era assim? Mas quando o trajeto do banheiro dava exatamente entre essa conversa, você tinha que passar por ali e falar: licença. Não é? Se perdeu. As crianças hoje já não sabem mais pedir licença quando passa entre dois adultos. E quando nós vemos uma criança assim, nós achamos que aquela criança é um extraterrestre, que é totalmente diferente de tudo que nós temos visto no universo. Deveria ser natural, não é? Deveria ser normal as crianças pedirem licença. Deveria ser normal a criança, quando o pai e a mãe estão conversando, não interromper. Deveria ser normal. E hoje isso é inédito. É igual Lagoa Azul na Globo, lembra? Lembra? Passava 20 vezes e toda vez era inédito. É isso. Deveria ser natural. E a gente acha que é inédito ver uma criança educada. E por que é que nós precisamos dar limite para os nossos filhos? Primeiro, porque nós amamos. Segundo, porque os filhos foram confiados por Deus a nós. Terceiro, porque nós não somos chamados a ser amigo dos nossos filhos. Nós somos chamados a ser pais. Amigo, amiga, o filho vai ter um monte. Márcio, você quer dizer então que eu não posso ter amizade com meu filho? Pode, claro que você pode. Se essa amizade for no sentido da confiança dele para com você, ótimo, parabéns, nota 10. Mas se essa amizade for do tamanho suficiente para que a criança confunda as coisas e ela esqueça de que ela precisa ter educação para com vocês, aí acabou a amizade. Nós precisamos ser pai e mãe. Nós precisamos mostrar para eles, para os nossos filhos, principalmente hoje em dia, que olha, é triste o que eu vou falar agora. Nós lutamos para trazer os nossos filhos para a igreja. Eles são catequizados 1 hora, 1h30 na igreja. Lá fora tem todo o resto da semana para ouvir tudo quanto é besteira. E aí, quando nós estamos na nossa casa com os nossos filhos, que nós precisamos fazer uma extensão da igreja e também enquanto educadores, não só na fé, mas uma educação moral, nós abrimos mão disso. Nós esquecemos que Deus confiou a nós os seus filhos. E aí nós deixamos, como diz a música lá, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida vai levar mesmo. A vida vai levar os nossos filhos embora. Mesmo nós trabalhando fortemente na educação dos nossos filhos, mesmo nós sendo rígido com eles, nós já corremos o risco de, quando eles ficarem adultos, eles se perderem, não é? Que Deus nos livre disso. Mas é um risco que a gente corre. É um risco que a gente corre, perder os nossos filhos para as coisas do mundo. Agora, quando nós percebemos então sobre essa condição de limite dos nossos filhos, nós podemos percebendo que eles se colocam na condição de filhos que são. Em casa eu sei, eu sou chato. Rafael nem olha para mim agora, porque não quer nem se comprometer, né, filho? Eu sei que eu sou chato. Eu pego no pé mesmo. Não me importo. Não me importo. Sabe por quê? Porque na minha época, e aqui eu não estou denegrindo a imagem dos meus pais, entendam,
Eu não estou denegrindo a imagem dos meus pais aqui, muito pelo contrário. Espero que eles assistam, se não estiverem agora, assistam depois, para perceber que eu tenho orgulho da educação que eles me deram. Porque o que eu sou hoje é graças a Deus e a educação dos meus pais. Mas eu falo para os meus, começou a responder com um pouquinho mais de rispidez, eu falo, espera aí, o que é isso? Com quem você está falando? E às vezes ainda tem até uma piadinha lá, fala assim, se eu falasse essa palavra que você falou para mim, para o meu pai, eu não tinha dente. E quando a situação é um pouquinho pior, eu falo assim, se eu falasse assim com o meu pai, você não seria meu filho, porque eu não estaria aqui, eu já estaria na glória. Porque meu pai bateu em mim, gente. E aqui eu não estou dizendo, Márcio, então você fala que tem que bater, tem que sentar a cinta. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu apanhei. E não morri, gente. Vocês acreditam que eu não morri? Olha eu aqui. Eu não morri. A minha mãe, eu lembro bem, olha, meu Deus, é uma santa mesmo. A minha mãe pegava a matéria de matemática em casa e falava assim, quanto que é 2 vezes 2? Se demorasse para responder a tabuada, ela já falava, vou perguntar só mais uma vez, quanto que é 2 vezes 2? E quando a gente não acertava, quem é da década de 80 também vai lembrar, que naquela época inventaram a bendita de uma régua de madeira. Gente, aquela régua fez história em casa, mas eu agradeço, hoje eu sou contador, olha que beleza, hoje eu sei a tabuada de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, não é? Porcentagem, às vezes eu chego em casa e falo assim, viu, quanto que é tantos por cento de tanto? De novo, não estou dizendo aqui que você tem que bater no seu filho, bater na sua filha, não, mas hoje, se você tem uma situação difícil, o mínimo que você tem que fazer é colocar de castigo, é chamar a atenção. Olha, outro dia eu falei, Rafael, você não vai na casa do seu amigo, você não vai. Por quê? Porque, lembra, em casa, não sei se é assim na sua casa, mas lá é assim, Rafael, tira o lixo, lava a louça, Flávia, enxuga, guarda, pega o lixo, leva lá no container, Rafael, pega o lixo, põe ali, Flávia, pega a sua roupa, põe lá no cesto de roupa suja. Não sei se na sua casa acontece isso, lá em casa acontece assim. Em casa nós temos um ditado, não reclame de lavar a louça, porque se tem louça suja, é porque teve comida no prato. É assim. Está reclamando por quê? De lavar um prato? Você comeu. Triste daqueles que não tem um prato sujo porque não teve que comer. Ou às vezes, né, eu falo que eu sou chato porque assim, quando eu pego no pé, daí eu sou irônico, gente. Não sei se você é assim, não sei se seu marido é assim, se a sua esposa é assim, mas a minha mulher vai para o céu direto, sem escala, para me aguentar. Eu falo assim para as crianças em casa, às vezes a gente chega, né, do trabalho, nós 4 trabalhamos juntos, a gente chega do trabalho, e aí a Flávia já vai se jogar no sofá, Rafael já vai, se já foi na academia, vai tomar o banho, aí vai lá e fica, né, e vamos ver o resultado da academia e tal, né, e eu também, olha como eu estou aqui, estou fazendo 2 academias, construindo só, não estou fazendo academia. E aí eu falo assim, viu, vai ajudar sua mãe a fazer o almoço. Eu estou cansada, quero ficar deitado. O povo fala assim, verdade, você acredita que eu acabei de chegar da praia? Fiquei 10 dias na praia descansando, por isso que eu estou pedindo para você lavar a louça? Por isso que eu estou pedindo para você ajudar? Márcio, você é duro demais com seus filhos. Será? Sabe quando eu sei que está dando resultado nessa chatice para com a educação dos meus filhos? Quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, como seus filhos são educados, Márcio. Nossa, como eles se comportam. Como o meu primo que falou lá, o Rafael, tinha uns 6 anos, uns 6, 7 anos. Quando alguém elogia a educação dos nossos filhos. Porque não sei se você sabe, se você educa bem, as pessoas vêm elogiar o seu filho para você. Se você não educa bem, as pessoas vão falar do seu filho para quem? Para os outros.
Ninguém vai chegar para você e falar assim: nossa, seu filho é uma peste. Ninguém chega para você falando isso. Mas chega lá para o vizinho e fala assim: não sei como essa mãe aguenta essa criança. Essa criança faz birra o dia inteiro. Lá na frente de casa a gente tem, né, amor? Umas menininhas lá que eu falo assim: como eu queria fazer um estágio de pai dessas crianças. Mas Márcio, você está falando assim, então parece que tudo é fácil para você, é fácil educar. Não, para mim também não é. E detalhe, não sei se você sabe, você que está gestando agora, você que está esperando um filho, ou você que não tem ainda e deseja ter, vou dizer para você uma coisa: o pai e a mãe não recebem um livrinho de como ser pai e mãe. É na prática, é no dia a dia. A educação de casa talvez não funcione na sua, e a educação dos seus filhos talvez não funcione lá em casa, mas uma coisa tem que funcionar: a educação. Como você vai corrigir o seu filho? Não sei. Como você vai penalizar a sua filha? Não sei. Eu sei como eu tenho que fazer na minha casa. Uma vez a Flávia tinha uma viagem da escola. Sabe aquelas viagens de férias da criança? E ela toda feliz e contente, porque eu vou. Beleza, você vai. Só que em casa a gente tem uma regra: você tem que fazer por merecer. E aí, chegado naquela semana, lembra, Pri? Chegado naquela semana, a Flávia, meu Deus do céu, acho que ela falou assim: essa semana eu não tenho nada para fazer, acho que eu vou provocar meu pai. Mas ela fez tudo o que ela não podia fazer, ela fez naquela semana. Sabe quando parece que o anjinho bom fica aqui, aí o anjinho mal fala assim: provoca seu pai, duvido você xingar seu pai. Sabe aquelas coisas? Naquela semana foi terrível. Chegou na sexta-feira, dia da viagem da escola. Na quinta-feira à noite, ela falou: é amanhã. Falei: amanhã o quê? Amanhã que eu vou viajar na escola. Você não vai. Você não vai passear, você vai ficar em casa. Mas e os meus amigos? Os seus amigos vão, você não vai. Por que eu não vou? Porque a Flávia tem um temperamento bem forte, viu, gente? Estou falando aqui, não pense que meus filhos também são anjos não, tá? São educados, graças a Deus, amo, mas tem dia também que tira para ferver a caçarola. Não vai, você não vai amanhã. Ixi, abriu um berreiro, e chorou, e não vai. E aqui vou falar uma coisa para você, pai, mãe, preste atenção agora. Se o seu esposo ou a sua esposa falou não, mesmo que você não concorde, assine embaixo. Se você é marido e a sua mulher falou não, você tem que concordar, porque senão você vai morrer. A verdade é essa: ou concorda com a mulher ou morre. Brincadeira. Nós temos que dar adesão à educação que a nossa esposa, que o nosso marido dá para os nossos filhos. Porque se você fala que não, a criança chora, você pega no colo e fala: tudo bem, a mamãe vai deixar. O que você fez com a educação do seu marido para com o seu filho? Jogou no lixo. Jogou no lixo. A próxima vez que essa criança quiser alguma coisa, primeiro ela vai pedir para você, mãe. Primeira coisa é isso. Segundo, ela vai saber: eu posso fazer o que eu quiser, meu pai não manda mesmo. Não sei se você já ouviu isso: meu pai não manda em mim. Gente do céu, que Deus não permita que um dia eu ouça isso dos meus filhos. E se Ele quiser mandar outro também, espero que esse terceiro também não fale isso comigo. A Priscila já virou o olho aqui. Você que está assistindo agora, a minha esposa virou o olho para mim, tá? Os que estão aqui, alguns viram. Espero que os meus filhos não digam para mim: você não manda em mim,
Porque daí ele vai saber que manda. Ele vai saber, ele vai aprender naquele instante quem manda nele. Talvez você esteja agora um pouco chocado com tudo isso que eu estou falando, porque seja muito forte para você. E aí você deve se perguntar, como eu me perguntei: por que é que Deus, numa semana da família, quer falar de um assunto tão simples como esse, mas tão difícil de ser aplicado na nossa vida? Já parou para se perguntar isso? Tantos temas poderiam vir aqui hoje. Por que é que nós estamos ouvindo falar sobre educação dos filhos, que é tão natural, deveria ser tão comum para nós? Outra coisa, mentira. Gente, os nossos filhos precisam ser educados para falar a verdade. A verdade cabe em qualquer lugar. Se o seu filho, se a sua filha mente, você precisa pedir a graça de Deus, a sabedoria divina e corrigir o seu filho e a sua filha para não mentir. Porque em casa a gente tem um costume de dizer assim: o trabalho que você tem para mentir assim, você tem para mentir assim. O trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo para mentir pequeno ou para mentir grande. Então em casa a gente tem esse costume: haja o que houver, você fez, você vai assumir. Você quer agir assim? Ótimo, você vai ter consequências, e quem vai arcar com as consequências é você. Estava lá Flávia, mais ou menos com 5 anos de idade, 5 ou 6, né, Pri? Uns 6 anos. E a gente sabe, né, os nossos filhos no que eles são bons na escola, né? Um é bom em português, outro é bom em matemática, um é bom em geografia, outro é bom em história, um em inglês e outro, enfim, né? E a gente sabe quais são as matérias que o Rafael vai bem e as matérias que a Flávia vai bem. E aí Rafael aplicado lá, estudando tal, e a Flávia lá, brincando, correndo e tal. Tudo bem, quer brincar? É criança, pode brincar. Mas essa semana é semana de prova, você tem que estudar. E ela abriu o caderno, 5 minutos, já estudei, ia brincar. No outro dia, 10 minutos, estudava, ia brincar. Pois bem, chegou a semana de prova. Ela fez as provas. Passado uma semana, eu perguntei para o Rafael as notas, ele apresentou as notas dele. Flávia, o que você tirou de português? A professora não corrigiu ainda a minha prova. No outro dia, Flávia, o que você tirou de matemática? A professora não corrigiu ainda a minha prova. Tá bom. Passou aquela semana. Na semana seguinte eu falei: Flávia, as suas notas, eu quero saber. Enrolou, foi tomar banho. Lá dentro do banheiro, Flávia, o que você tirou de português? Por exemplo, tá? Quanto você tirou de português? Tirei 8. Ah, tá bom. Quanto você tirou de história? Ah, tirei 7. Um exemplo, tá? Que isso já faz 12 anos, né? Aí eu só assim, falei: eu acho que ela está mentindo. Está sentindo o cheiro de mentira? Falei: vou pegar essa menina. Flávia, quanto você tirou de matemática? Tirei 9. Flávia, você está mentindo para mim. Não, pai, não estou. Você nunca tirou 9 de matemática. Você está mentindo. Não, pai, não estou mentindo. Eu falei: você tem uma chance de me falar a verdade. Se você continuar mentindo, você vai apanhar. Desculpe, tá? Está sendo gravado aqui. É a forma que eu agi lá em casa. Você vai apanhar se você continuar mentindo. Não, eu não estou mentindo. Pois bem, dei outra chance. Falei: se você não falar a verdade, você vai apanhar pela mentira. E ela continuou insistindo na mentira. Sabe aquela pessoa que pisa assim? Continuou sustentando a mentira. Tá bom. Saiu do banheiro, peguei ela no quarto sozinho e falei assim: senta aqui, fala para mim as notas que você tirou agora, eu só quero a verdade. Quanto você tirou de português? 3. Quanto você tirou de história? 4. Quanto você tirou de matemática? 2. Eu corrigi essa menina.
Já sabe, né? Quem é da década de 80 sabe como que é a correção, né? Corrigir, vamos corrigir, vamos corrigir, vamos corrigir. No outro dia, estava lá ela, com as marcas da correção. Nunca mais mentiu para mim, para a mãe dela e para mais ninguém. Porque de verdade, olha, estou encerrando já. Eu não estou dizendo aqui para você que está aqui, para você que está assistindo ou que vai assistir, que você tem que bater no seu filho. Mas dependendo do dia e da hora, tem um lugarzinho aqui embaixo do braço assim, ó. Você dá uma apertadinha, segura, presta atenção. Você segura, aperta e vira. Entendeu? Aqui embaixo, assim, aqui. De novo. Você segura, aperta e vira. Pronto. Precisou bater? Precisou dar cintada? Mas ela já vai entender o lugar dela. Aprenderam essa? Segura, aperta e vira. Só isso. É o suficiente para a criança parar de chorar na onde ela não pode. E já que a gente está na igreja, eu vou falar, viu? Tem umas crianças que, pelo amor de Deus, que bom que temos padres que compreendem as crianças fazendo manha. Mas vou dizer para você, padre não é obrigado a aguentar pai e mãe frouxo. Aguentar criança que faz manha é uma coisa. Os padres estão aí fora, estão ouvindo. Depois, se eu estiver errado, pode me pegar aí fora. Pode pegar também no meu braço, segura, aperta e vira. Mas os padres, eles estão sim aqui dentro e compreendem as crianças. Mas tem pai e mãe que dá vontade de pegar no braço do pai e da mãe, segurar, apertar e virar. Porque quem ama, educa. Quem ama, corrige. Quem ama, dá limite. Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Quem ama, dá limite. Quero encerrar aqui com um episódio que aconteceu comigo. Já que nós estamos falando de pai e mãe, nós temos os nossos padres, e o padre nada mais é do que um pai espiritual, não é? Então, teve uma vez que eu fui para a confissão, e aí eu fui me confessar com um padre, não sei se vocês conhecem, um padre que era lá da minha paróquia. Coincidentemente está aqui agora, não sei se vocês conhecem. E aí eu ia confessar todo mês, e eu chegava lá, padre, eu fiz isso. Márcio, você não pode fazer isso. Me dava absolvição e eu saía feliz, contente. No outro mês ia lá confessar de novo. Padre, eu fiz isso. Pela segunda vez, Márcio, você não pode cair nesse pecado. Tá bom, saí feliz, contente. Terceira vez, padre, eu fiz isso. Márcio, você é um consagrado a Nossa Senhora e você não pode cair nesse pecado. Entendeu? Eu espero que mês que vem você não venha com esse pecado. Tá bom. No mês seguinte, o que aconteceu? Lá estava o Márcio de novo, confessando o mesmo pecado. E aí, esse padre fez o quê? Pegou, segurou, apertou e virou. Falou assim para mim: é o seguinte, com essas palavras, hein? Com essas palavras, não tenho medo de falar ao vivo aqui não. Com essas palavras: Márcio, é o seguinte, ou você cria vergonha na sua cara e não vem mais confessar esse pecado, ou vai ficar difícil para eu te dar absolvição. Porque ou você muda de vida, ou você não vem para confessar, porque eu não estou vendo esforço nenhum em você todo mês indo aqui confessar o mesmo pecado. Nunca mais. Vou chorar no final? Não posso, né? Nunca mais, graças a Deus e a exortação desse pai espiritual que segurou, apertou e coxou, nunca mais eu caí naquele pecado. Então, se você, pai e mãe, está aqui com o seu filho, ou se você ainda tem o desejo de ter filho, saiba
que tem hora que você precisa segurar, apertar e virar. Quem ama, educa. Se você ama o seu filho, eduque ele, eduque ela. Não é seu, um dia você vai ter que devolver para Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.